guys! Estamos de volta para a nossa segunda videoaula de inglês do terceiro ano do Colégio Força Máxima. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fabrícia Santos, sou professora de inglês lá do nosso Colégio Força Máxima, ok? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre pronomes e suas referências, ok? Se você buscar na sua mente, você vai lembrar que na unidade 3 nós tratamos justamente sobre pronomes. E no finalzinho do módulo nós falamos um pouquinho sobre referência. Se você também tentar buscar aí na sua mente, você vai lembrar que o primeiro exercício da unidade 4 que nós fizemos, né? Vocês fizeram na aula online, na verdade, foi um exercício que também tratou sobre referência. E na unidade 5 nós vamos falar sobre os pronomes, focando justamente nesse assunto que cai tanto em vestibulares, que é a referência do pronome, ok? Então vamos ver aqui. Primeiro nós vamos começar fazendo uma rápida revisão, né, sobre os pronomes, porque para nós sabermos sobre referência, nós temos que saber sobre o uso dos pronomes e ao mesmo tempo a gente vai falando sobre essa referência, ok? Vamos lá. Primeiro nós vamos falar sobre personal pronouns, que são os pronomes pessoais. Eu tenho aqui subject and object pronouns, que são os pronomes que funcionam como sujeito e os pronomes que funcionam como objeto direto e indireto da oração, ok? Vamos lá. Quando que eu utilizo um subject pronoun? Eu vou utilizar sempre que eu quiser utilizar o pronome na função de sujeito da frase. Vocês sabem que um pronome serve para substituir um nome. Pensa comigo na língua portuguesa. Eu posso falar para vocês assim: Fabrícia é professora. Aí eu continuo, né? Ela dá aula de inglês. Quando eu falo ela dá aula de inglês, esse ela tem que ter uma referência. Ela se refere a quem? A Fabrícia, ok? Então, quando a gente utiliza um pronome, a gente substitui um nome. Esse nome é justamente a nossa referência, ok? E na língua inglesa não é diferente, tá? Vamos ver aqui, quando que a gente utiliza cada um deles. I, eu, quando eu quiser falar sobre a primeira pessoa, tá? Quando eu quiser falar sobre a minha vida, então I. You, você. He, ele. She, ela. Os dois são utilizados para substituir nomes de pessoas. It, ele ou ela para objetos ou animais. We, nós, eu me incluo, tá? You, vocês, e they, eles ou elas. Tanto para pessoas, quanto objetos, quanto animais. Alguns alunos me perguntam, Fabrícia, you é igual no singular e no plural? Sim. Como que a gente consegue diferenciar? Através do contexto. Vamos supor que eu fale para vocês, you are a student. Se eu falo you are a student, eu quero dizer que você é um aluno, você é um estudante. Agora, se eu estou falando para mais pessoas e eu digo you are students, se eu falo you are students, até pelo plural de students, você vai saber que eu estou utilizando you no plural. Vocês são alunos, ok? Então, a gente consegue diferenciar através do contexto. Em seguida, eu tenho object pronouns. São os pronomes que funcionam como objeto direto ou indireto da oração. Eles vão ter uma ligação com esses. Por exemplo, me, eu vou utilizar quando for objeto da frase e eu estiver falando sobre primeira pessoa. You, sobre você. E assim por diante. Reparem que alguns são até iguais, tá? Tanto na função de sujeito quanto na função de objeto. E quando que eu utilizo um subject pronoun? Em que circunstância? É usado como sujeito da frase. Consertem aqui para mim que seria como, né? É utilizado como sujeito da frase. Geralmente aparece antes do verbo, ok? John likes apple. John é o nome que eu quero substituir por um pronome. Likes é o verbo, ok? Então, eu já sei que John tem a função de sujeito da frase. Então, eu tenho que utilizar um desses, beleza? Então, John, nome de homem, o pronome que eu utilizo é he, beleza?
Em seguida, object pronouns. É utilizado como, consertem aí para mim também, por favor, objeto da frase. Objeto direto e ou indireto. Geralmente aparece depois do verbo ou depois de uma preposição. John likes apple. Peguei o mesmo exemplo. Aqui a gente só substituiu o nome de John. Aqui nós vamos substituir apple também. Então, John likes apple. Apple está vindo após um verbo. Então, eu já sei que é o objeto da frase. Apple é uma maçã, ok? Não é nome de homem, não é nome de mulher. Então, nesse caso, qual o pronome que eu vou utilizar aqui? It, ok? Vou utilizar it, que é o pronome que substitui um objeto, no caso uma fruta, ok? E esse substantivo está na função de objeto da frase, beleza? Em seguida, queridos, nós vamos falar sobre possessive adjective and possessive pronouns, que são os pronomes possessivos. Eu não sei se você sabe, mas na língua inglesa, esse assunto ele acaba sendo diferente da língua portuguesa. No português eu posso falar para vocês, meu carro é branco, ou este carro é meu. Reparem que nas duas orações eu utilizei o mesmo pronome possessivo, meu. Na língua inglesa isso não acontece. Na língua inglesa, se eu utilizar essas frases, eu vou utilizar pronomes diferentes, ok? Vamos ver aqui. Coloquei aqui os pronomes que funcionam como sujeito, justamente para a gente ter uma referência, tá? Nesse caso do pronome possessivo, tanto o possessive adjective quanto o possessive pronoun, ele não vai se referir ao que a pessoa possui, mas ele vai se referir ao possuidor. Então vamos lá, para você entender. Se eu quero falar para você sobre alguma coisa que me pertence, ok? Eu, primeira pessoa. Então eu vou utilizar pronomes de primeira pessoa. I, primeira pessoa. Então, para expressar posse, eu vou utilizar my ou mine. Se eu quiser falar sobre alguma coisa que pertença, por exemplo, à minha mãe, ela, she. Então, eu vou utilizar her ou hers, ok? Então, aqui a nossa referência sempre vai ser o possuidor e não o que ele possui, tá? Então, toda vez que a gente for utilizar um pronome possessivo, eu tenho que pensar de quem é aquilo, para eu analisar qual é o pronome possessivo que eu vou utilizar, ok? Vamos ver aqui em seguida, possessive adjectives. Utilizamos o possessivo adjetivo, né, o possessive adjective, mais um substantivo. Então, deixa eu voltar aqui. Quando eu utilizar um possessive adjective, eu tenho que ter um substantivo em seguida. Tenho que ter, ok? Vejam o exemplo que eu coloquei. My car is white. Foi o exemplo que eu falei para vocês antes em português. My car is white. My car. Eu tenho um substantivo. Por isso que nós utilizamos my, ok? Aqui qual é a referência? A referência é quem está falando. Se o carro é meu, primeira pessoa, a referência sou eu. Reparem que my não está se referindo a car, não está concordando com car, ok? My aqui está concordando com o dono, e a dona sou eu. Então, I, my, ok? Em seguida, possessive pronouns. Substitui a formação que eu falei para vocês. Essa formação aqui, do possessivo adjetivo mais substantivo, vai ser substituído por um possessive pronouns, ok? Vamos lá. This car is mine. Quando eu falo this car is mine, eu quero dizer que este carro é meu. Reparem que eu não tenho um substantivo em seguida. Se eu não tenho um substantivo em seguida, eu não posso falar, por exemplo, this car is mine. Não posso. Eu tenho que ter um substantivo em seguida. Reparem que aqui embaixo eu tenho my car, ok? Só que a frase ficaria muito repetitiva se eu falasse this car is my car. Pensa em português. Este carro é meu carro. Repetitivo. Então, a gente substitui essa formação aqui de my car por mine, ok?
Em seguida, nós vamos ver algumas perguntas que geralmente os alunos fazem em relação a esse assunto, tá? Possessive pronoun só pode vir no final da frase? Falso. Você lembra que eu falei para você que eu não posso utilizar um substantivo em seguida? Não posso. Mas em momento algum eu falei para vocês que ele tem que vir no final da frase. Geralmente ele aparece no final da frase? Sim, mas não é uma regra, ok? Eu só não posso ter substantivo em seguida. Olha o exemplo que eu coloquei. Your name is John. Seu nome é John. Mine is Mary. O meu é Mary. Reparem que mine aqui não está no final da frase. Não está errado, ok? Reparem que em seguida eu tenho o verbo to be. No problem. Posso utilizar. Eu só não poderia utilizar se eu tivesse um substantivo em seguida. Aí eu falaria my name, ok? Mas como eu não tenho um substantivo em seguida, eu utilizei mine. Está subentendido aqui o quê? Que está se referindo a name. Até porque a gente tem antes aqui your name. Então, quando eu falo mine, subentende-se que eu estou me referindo, né? Que eu estou aqui mencionando o nome. Mas afirmar para você que um possessive pronoun só pode vir no final da frase, errado, tá? Reparem como eu falei para vocês, não está no final da frase, não está errado, tá? É verdade que utilizamos her no singular e hers no plural? Eu peguei her como exemplo, mas poderia ser your, yours, their e theirs, sem problema nenhum, tá? Porque os alunos, eles associam esse S aqui a plural. Errado, tá? Não tem nada a ver com singular e plural, a diferença entre eles. Na verdade, o significado é o mesmo, inclusive, tá? Dela. Os dois vão ter o mesmo significado. A diferença está no uso. Mais uma vez eu falo para vocês. Her, eu vou utilizar quando eu tiver substantivo em seguida. Hers, eu vou utilizar quando eu não tiver substantivo em seguida. Ok? Então, this is her car. Ok, her car. Agora, this car is hers. Este carro é dela. Ok? Então, tirem isso da mente de vocês, de singular e plural. Beleza? E lembrando aqui, vamos lá, vamos para a referência aqui. Her, ok, está junto com o substantivo car. Beleza? Mas quando eu utilizo her car, se você estiver dentro de um contexto e a pergunta for a quem pertence o carro, você vai ter que analisar a quem que her está se referindo. Essa vai ser a nossa referência, ok? Então, a gente já sabe, se eu tenho her car, que é uma mulher. Tá? Então, a gente já sabe que a referência aqui, a dona desse carro, é uma mulher. Tá? Então, her está junto do substantivo, mas ele se refere ao possuidor, a dona, no caso, né, já que é feminino, a dona do carro. Beleza? A gente sempre tem que ter isso na nossa mente. Em seguida, nós vamos falar sobre reflexive pronouns, que são os pronomes reflexivos, tá? Esses são os pronomes reflexivos. Mais uma vez, coloquei os pronomes pessoais para a gente relacionar, tá? Então, myself, yourself, himself, herself, itself. Reparem que todos esses terminaram em self. Por quê? Porque são usados no singular. Já ourselves, yourselves e themselves, nós utilizamos no plural, tá? Por isso que a terminação é diferente. Reparem aqui que yourself no singular vai ser diferente de yourselves, ok? Singular e plural. Aqui já fica claro pra gente a diferença, tá? Coloquei aqui ao lado um exemplo para vocês diferenciarem. Quando que eu sei que eu vou utilizar singular e quando que eu vou utilizar o plural? Vamos supor que eu esteja falando apenas com John, ok? John, behave yourself. Quando eu falo behave yourself, eu estou apenas falando com John. John, comporte-se. Estou falando com uma pessoa, então yourself. Agora, John and Paul, behave yourselves. Estou falando com duas pessoas. Se eu estou falando com duas pessoas, eu vou utilizar yourselves, ok? Plural.
Quando que eu utilizo o pronome reflexivo? O principal uso do pronome reflexivo é o uso reflexivo. Quando a pessoa executa e sofre ação ao mesmo tempo, ok? Ela vai ser sujeito, ela vai estar executando a ação e ela também recebe a ação, tá? Olha o exemplo que eu coloquei. I cut myself. Quando eu falo I cut myself, eu quero dizer que eu me cortei. Eu executei a ação de cortar e eu sofri a ação de ser cortada, ok? Reparem que myself aqui está se referindo a quem? Ao sujeito, a I. Beleza? Então, eu utilizei myself porque o sujeito é I. Em seguida, função enfática, como o próprio nome já diz, é quando eu quero dar ênfase. Eu quero dizer que a pessoa, ela mesma, pessoalmente, fez alguma coisa, tá? Ela não pediu para ninguém fazer por ela, ela mesma fez. Então, nesse caso, é justamente para enfatizar. You, yourself, made the cake. Reparem que eu utilizei yourself porque o sujeito é you, ok? Geralmente, o pronome reflexivo ele concorda com o sujeito. Em algumas circunstâncias, ele pode concordar com o objeto, mas é mais raro, tá? Quando eu falo objeto, objeto direto e indireto, mas é mais raro, ok? Na função enfática, geralmente nós utilizamos ou após o sujeito ou no final da frase. Também poderia utilizar no final da frase, mas é mais raro, tá? Mas não é errado. Então, aqui eu digo, you yourself made the cake. Eu quero dizer o quê? Que você mesmo fez o bolo. Reparem que se eu tirar yourself, a frase continua com sentido. You made the cake. Você fez o bolo. Mas como eu falei para vocês, eu quero enfatizar que você mesmo fez. Então, you yourself made the cake. Ok? E por último, eu tenho função idiomática. É quando nós utilizamos a preposição by mais o pronome reflexivo com sentido de alone, que significa sozinho, sozinha, ok? Então aqui eu tenho Janet lives by herself. Quando eu falo Janet lives by herself, eu quero dizer que ela mora sozinha. Por que eu utilizei herself? Porque está concordando com o sujeito que é Janet, ok? Nós temos até uma música, não vou cantar para vocês, porque senão possa ser que a tela da televisão quebre na sua casa, a tela do seu computador quebre na sua casa. Então não vou cantar. Mas tem uma música que diz All by Myself. Quando diz na música All by Myself, é justamente completamente sozinha, tá? Então, All by Myself, nós utilizamos o pronome reflexivo na função idiomática, ok? Em seguida, demonstrative pronouns, que são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são 4. Eu vou utilizar no singular, no plural, near, que é perto, e far, que é longe, tá? A nossa referência aqui vai ser o quê? O objeto que eu estou me referindo, ou a pessoa que eu estou me referindo. Então, esse vai ser o meu referencial, tá? Se o objeto estiver perto de mim e for no singular, vamos ver aqui. Eu tenho aqui, minha referência é o quê? A maçã, ok? E reparem que eu estou perto da maçã. Essa é a minha referência. Então, this is an apple. Quando eu falo this is an apple, eu já sei que eu estou perto da maçã, beleza? Se você estiver lendo num texto, por exemplo, e aparecer this is, você já sabe que está perto, tá? Então, aqui, this is an apple, esta é uma maçã, está perto de mim. Agora, olha a minha referência. A maçã está longe de mim, apenas uma maçã. Então, that is an apple. Aqui eu tenho várias maçãs, 3 maçãs, mais de uma, né? Estão perto de mim. Então, these are apples. Estas são maçãs. Aqui, as maçãs estão longe de mim. Olha a referência aqui que eu tenho. Então, those are apples. Aquelas são maçãs, ok? Então, aqui a minha referência vai ser se está perto, se está longe, se é singular ou se é plural, ok? Em seguida, relative pronouns. O que é um pronome relativo? Eles se referem a termos citados anteriormente e estabelecem uma relação entre as duas orações.
Então, o pronome relativo ele também tem que ter um referencial, até para eu saber qual pronome relativo que nós vamos utilizar, ok? Os pronomes relativos aparecem nesta unidade, mas mais para frente, ao longo do ano, nós vamos falar sobre isso com mais calma, com mais tranquilidade, ok? He is the man that saved the planet. Aqui eu quero dizer que ele é o homem que salvou o planeta. That, aqui é o pronome relativo que eu tenho. That está se referindo a quem? A homem. Ok? A referência de that aqui vai ser the man. Ok? Vamos ver aqui outros pronomes relativos. Então, quais são os pronomes relativos que a gente tem? E a que eles se referem? Who, whom e that se referem a pessoas. Então, eu tenho que ter uma pessoa como antecedente, ok? Which e that. O antecedente é uma coisa ou um animal. Reparem que that pode se referir tanto a pessoa, quanto coisa, quanto animal, ok? Então, deixa eu só voltar aqui no exemplo da página anterior para você ver. That aqui estava se referindo a um homem, a uma pessoa, ok? Então, eu tenho que ficar ligado aqui, porque o that eu tenho 3 opções de referências, tá? Então, como eu estava falando com vocês, whose. Whose estabelece uma relação de posse. Nesse caso, eu vou dizer que alguma coisa pertence a alguém, ok? Posso utilizar com qualquer antecedente. Alguma coisa pode pertencer a uma pessoa, alguma coisa pode pertencer a algum animal, sem problema algum, tá? O objetivo de whose aqui é estabelecer uma relação de posse, tá? Where, o antecedente sempre vai ser um lugar. When vai estar se referindo a tempo. E why vai estar se referindo a um motivo, uma razão. Então, quando eu tenho um pronome relativo, eu tenho que ter uma referência. Eu tenho que ter um antecedente para eu saber qual pronome relativo é, ok? Pay attention. The boy who stole the bike is at the door. Aqui eu estou dizendo que o menino que roubou a bicicleta está na porta. Reparem que who, aqui que é a relative pronoun, está se referindo a the boy, está se referindo ao menino, se refere a uma pessoa, ok? A partir do momento que eu sei que who se refere a uma pessoa, eu já sei claramente que não vai estar se referindo a bike, muito menos vai estar se referindo a door, ok? Então, eu já sei que se refere a boy, que é uma pessoa, ok? Como eu falei para vocês, no vestibular aparecem questões de referência. Isso não é raro acontecer, ok? E aí a gente tem que prestar atenção para a gente entender o pronome. Primeiramente é necessário eu entender o pronome, lembrar do uso desse pronome e procurar a que ele se refere, tá? Se ele se refere a alguma coisa, tem que estar naquele texto, tem que estar naquele contexto. O pronome ele sempre vai ter uma referência, beleza? Vamos ver aqui um exemplo. Eu coloquei esse texto para vocês, que é um texto de vestibular, só que a gente não vai ler o texto inteiro. O que a gente vai focar aqui vai ser o início do segundo parágrafo, ok? Segura que a gente vai ver a questão primeiro para a gente entender o porquê que eu destaquei o início do segundo parágrafo. A questão é, na frase, they found that those who ate 7 or more portions a day, e aí continua. O pronome they refere-se a. Então, a questão aqui é uma questão de referência. Eu tenho que saber a que o pronome they, nessa frase aqui, está se referindo, ok? Por isso que aqui atrás, eu destaquei em vermelho essa frase, porque é justamente esse pronome they que eu tenho que saber a que se refere, ok? Vamos ver as opções. Vegetais, pesquisadores, diferentes grupos, frutas e pessoas. Essas são as minhas alternativas. Então, eu vou voltar lá no texto, vou ler o início do segundo parágrafo para eu entender a frase e saber a que está se referindo. Vamos lá? Aqui diz o seguinte, the researchers put people into 5 different groups, depending on how much fruit and veg they ate.
Os pesquisadores colocaram as pessoas em 5 grupos diferentes, dependendo da quantidade de frutas e vegetais que eles comiam. Eu tenho passado. They found that those who ate 7 or more portions a day, eles, aqui que interessa pra gente, descobriram que aqueles que comiam 7 ou mais porções por dia. Então vamos lá. Esse pronome they está se referindo a que nessa oração? Quem foi que descobriu isso aqui? Que aqueles que comiam 7 ou mais porções por dia, né? Eu ia falar they, comiam essas porções por dia. Quem foram essas pessoas que descobriram? Se você ler lá na primeira oração, você vai ver que se refere a the researchers, ok? The researchers significa os pesquisadores, ok? Então, they aqui está se referindo a the researchers, os pesquisadores, tá? Essa questão eu tirei de um simulado nesse site. Se você tiver interesse, eu tenho 10 questões lá, são 10 questões de vestibular, ok? Referentes à referência pronominal, ok? Então, se você tiver interesse, dá um pulinho lá nesse site para você poder fazer as outras 9 questões de simulado, ok? Vale a pena, tá? Em relação aos exercícios da apostila de vocês, eu sugiro que vocês façam os exercícios da página 976, ok? Lá vocês vão estar justamente treinando o que nós aprendemos hoje, tá? E deixei também a sugestão do site, que eu comentei com vocês, que tem um simulado, umas 9 questões sobre referência, beleza? Gostaria muito de agradecer a vocês pelo tempo que vocês passaram aqui comigo. Espero que eu tenha ajudado um pouquinho na compreensão dos pronomes e de referência, ok? E, por último, meu último recadinho para vocês, não esqueçam, stay at home. Beijos e até a próxima videoaula.